A gente precisa de grandes mudanças. A questão da segurança pública, que é basicamente a minha vida foi nesse ramo. É o que o senhor tem autoridade hoje para falar com... Um pouquinho de autoridade, né? Um pouquinho. Mas você vê o seguinte, você tem uma estrutura que muitas coisas foram modificadas para facilitar a criminalidade, como, por exemplo, a condenação em segunda instância. Antes o cara era condenado em segunda instância e começava a cumprir a pena de imediato. Agora é até esgotarem os Mas o senhor recursos. concorda comigo que pior que isso é o policial corrupto? Eu acho que tudo é um sistema. Porque a cobrança para ele é maior. Mas assim, o policial corrupto, ele é duplamente bandido. Sim, pô. Né? Ele é duplamente bandido. Porque a população confiou nele ali a aptidão de me proteger e ele se corrompe e acaba até aquela corrupção gerando um mal maior ainda para a sociedade. Sim, E por isso que eu defendo uma polícia forte e uma corregedoria também muito forte. E esse foi um dos princípios que foi aplicado em Nova York. Sim. Né? Eles tiraram a ingerência política da polícia, para que a polícia tivesse autonomia para trabalhar. Eles colocaram uma corregedoria muito forte e passaram a combater esses pequenos delitos que nós falamos no início da entrevista. Então, se você juntar isso e você qualificar o teu policial, que ele não seja apenas aquele cara que vai ficar... É lógico que a gente precisa da polícia ostensiva. Sim. Eu usei como exemplo aqui a PRF. A PRF tem um policial ostensivo, que está nas pistas. Ele não é militar, mas ele está ostensivo. Nós temos que ter a polícia ostensiva. A população tem que ver isso. Mas a qualificação desse policial para efetivamente combater o crime, não tolerar esses pequenos desvios, né? Não é passar a moto e você fazer... Eu acho que o rigor tem que ser maior para esses caras. Tem. Porque aí você começa... Não só para o polícia, para o político, para os caras que servem à sociedade. Sim. Eu defendo, o Fábio, assim, não é uma questão fechada, mas, por exemplo, uma corregedoria independente. Sim. Para evitar punições, por exemplo, no militarismo, que é o caso da Polícia Militar. O oficial, eles conduzem a investigação, mas muitas das vezes ele pode estar ali com interesses próprios, na punição de um praça. Então, com uma corregedoria independente, fora dos quadros, sim, você daria uma lisura maior naquilo que está sendo apurado. Tá? Eu defendo que se criasse uma instituição chamada corregedoria, para atuar em qualquer decisão, principalmente na polícia. Pergunta que não quer calar. Rio de Janeiro tem jeito? O Rio de Janeiro tem jeito se Brasília der jeito. Porque hoje, com a complacência do judiciário, com essa ideia... Você vê a questão do André do Rep. O André do Rep tinha sido preso, ele estava foragido, foi preso, o processo dele foi para o Supremo, o Marco Aurélio liberou ele porque não renovaram o pedido de prisão. Aí eu pergunto, você é juiz, você sabe do que esse rapaz representa em termos de criminalidade, de potencial na liderança e você libera ele sem consultar os demais? Aí 4 horas, 5 horas depois, o Fux vai e revoga a decisão do Marco Aurélio. Cadê o André do Rep? Já era, pô. Já era. Então, assim, e há suspeitas de que, por exemplo, os advogados do André do Rep tentaram entrar diversas vezes com os recursos e aonde caía, na hora da distribuição, caía num determinado ministro, eles retiravam, cancelavam o habeas corpus. Entrava no outro, não é esse, até chegar no Marco Aurélio. Estou afirmando alguma coisa? Não, mas isso tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Poxa, você vê, por exemplo, no vídeo, um vídeo que rola aí na internet, o Barroso e o Gilmar Mendes, num debate acalorado, um dizendo que o outro cometeu crime. E aí eu te digo, bom, se um ministro diz que o outro cometeu crime, no mínimo o presidente da casa tinha que abrir uma sindicância para apurar aquilo. Né? Mas aí passa um pano quente. Então, assim, os nossos maiores líderes, que é Supremo, presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, eles têm que ser exemplo. Exemplo positivo. Eu acho até que todos os políticos deveriam ser julgados na justiça comum. Sim. Porque quando ele é julgado já por cima, se esse cara errar, não tem a possibilidade mais de reverter isso.
Ele numa justiça comum, ele tem várias etapas até chegar no Supremo. Tem um caso do... Então, assim, eu tenho várias pessoas que podem ir, né, averiguando se houve injustiça, se não houve, várias etapas até chegar no Supremo. Quando ele já começa por cima, esse cara decidiu, está decidido. Eu acho que todo político tinha que ser julgado na justiça comum. Você vê o caso do Weintraub, que foi ministro da Educação. O Weintraub tinha 11 processos no Supremo Tribunal Federal, porque ele era ministro, foro privilegiado. Ele deixou de ser ministro, esses processos passaram para a primeira instância. Dos 11, 10 foram arquivados por falta de prova. Foram julgados rápidos. Então, assim, você vê, Romero Jucá, um cara com diversos processos no Supremo. O processo dele no Supremo demorou 14 anos até prescrever. Então, assim, o Supremo ele deveria dar prioridade a todos os processos que envolvem políticos. Por quê? Porque o cara está no exercício do mandato e está decidindo sobre as nossas vidas. Imagina se esse cara é um criminoso, um culpado daquilo que é alegado contra ele, e ele está lá legislando. Você tem um inimigo, um adversário da população, numa instituição fundamental, que faz as leis do país, que decide os nossos destinos. Então, assim, como é que pode essa leniência, essa morosidade do STF com relação aos processos que envolvem políticos, principalmente quando envolve corrupção? É complicado. Não tem sentido. O Brasil tem jeito? Eu acredito. O senhor acha que o senhor faz parte dessa mudança? Eu acredito. Eu acho que a nossa mudança é todo dia, sabe? Esse papo teu aqui é mudança, as pessoas vão se inteirar. Qual o preço o senhor está disposto a pagar por essa mudança? Cara, um dia eu falei para o meu filho o seguinte, Fábio, ele falou, meu filho, você vai encontrar muita gente que mataria por você, muitos amigos teus matariam por você, mas só teu pai morreria por você. Então, assim, lutar por esse país é lutar pela nossa família. Então, a nossa vida vale a pena pelo nosso país. Porque patriotismo é isso, né? É isso. É você morrer pela pátria. E se tiver que morrer no combate, ou morrer lutando contra o sistema, ou criando leis, para mim é a mesma coisa. O cara morrer atrás de um púlpito, porque ele não pode negar o evangelho, e morrer no legislativo, governando com o princípio de cristão, para mim, os dois ele foi morto com honra. Os dois ele estava cumprindo o chamado dele. Por isso que eu te perguntei sobre chamado, e se o senhor está disposto a morrer por isso. Sim. Se esse realmente é o seu chamado, o senhor vai lutar por isso. Eu fiz 2 juramentos na minha vida, né? O primeiro, quando eu fui declarado aspirante do Exército Brasileiro e defender a minha nação com a minha própria vida. E o segundo foi na Academia Nacional de Polícia, quando eu jurei também defender a minha pátria com a minha própria vida. Esse compromisso permanece de pé. Pô, muito bom. Era só isso que eu precisava ouvir do senhor. Então eu vou te cobrar isso. Pode cobrar. O dia que eu achar que o senhor não está conivente com tudo isso que a gente conversou aqui, eu vou fazer outro vídeo e vou falar assim, doutor, volta aqui para a gente conversar, que a gente precisa esclarecer algumas coisas.